vamos falar-lhe hoje sobre stress. Toda a gente se queixa de stress. No entanto, o nosso apelo é este. Quanto ao stress, deixe cair esse fardo. E vamos começar por referir uma investigação muito conhecida com babuínos no estado selvagem. São macacos, os babuínos, vivem nas savanas africanas, as espécies mais conhecidas. Ao todo, em todo o planeta há 5 espécies. Os babuínos podem ter mais de 30 vocalizações diferentes, que já é uma espécie de linguagem rudimentar. E há bandos que podem exceder os 300 membros, muito hierarquizados, claro, com os dominantes no topo da pirâmide e os dominados, mais dominados, na base dessa pirâmide. Observando isto, um investigador, um professor de neurologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, achou que podia investigar estes animais e tirar conclusões sobre o stress das sociedades humanas, por comparação. Isso porque os babuínos são animais espertos, gregários, vivem em bando, hierarquizados, com um diferente estatuto no bando, muito ativos e até com tempo livre para tomarem iniciativas diferentes. Enfim, um bando de babuínos é uma autêntica panela de pressão. Então resolveu, para isso, fazer inúmeras observações ao longo de muitos anos. Escolheu um bando em especial e a forma de saber como é que o stress funcionava no próprio bando consistia em fazer colheitas de sangue desses indivíduos. Então andava lá com uma zarabatana, não é? Eles são desconfiados, de burros não têm nada, mas lá conseguia imobilizar com anestesia, com sedativo, os elementos a que queria extrair sangue, fazia a análise do sangue e depois tirava as conclusões. Então, uma das conclusões muito interessantes que ele tirou foi que os animais situados nos patamares inferiores da hierarquia do bando tinham níveis mais altos, expressivamente mais altos, de hormonas de stress. Isso quer dizer que estariam propensos a ter um ritmo cardíaco mais acelerado e maior pressão sanguínea. Por outro lado, o sistema reprodutivo destes animais estava praticamente a naufragar. Durante os vários anos em que investigou, nas imediações do território deste bando havia um hotel de turismo, de natureza, que não tratava os seus resíduos, portanto atirava os restos do restaurante para uma lixeira e, claro, os babuínos iam lá aproveitar a comida fácil, só que alguma dessa carne deitada ao lixo estava infectada com tuberculose. Então os chefes do bando alimentavam-se primeiro, apanharam tuberculose, morreram. Claro que havia machos subalternos no estatuto que ascenderam à chefia do bando. No entanto, tinham uma característica mais interessante, é que eram mais calmos. Não faziam valer a sua autoridade pela violência tanto como os outros. E, curiosamente, os cientistas observaram que todo o bando acabou por refletir a atitude dos novos líderes. Eram mais calmos, catavam-se mais, o que estreitece os laços entre os indivíduos do bando, e, curiosamente, não maltratavam tanto as fêmeas. O stress surge na nossa evolução como algo que não é propriamente indesejável, que nos é muito útil no que toca à nossa sobrevivência. Se nós pensarmos que o ser humano não esteve sempre no topo da pirâmide alimentar, é fácil perceber isso. Então o stress disparava em situações de ameaça. Quando isso acontecia, qual era o resultado? Diminuição da atividade dos sistemas sem interesse para as respostas imediatas, sejam as de fuga, de defesa, de força muscular, portanto. E esses sistemas sem interesse para as respostas imediatas eram, por exemplo, o sistema imunitário, combate das infecções, o sistema digestivo, o sistema reprodutivo e outros. Isso quer dizer que o stress é útil em situações pontuais, mas não pode estar constantemente ligado. Tem que haver um botão
para a gente desligar o stress, senão a nossa saúde não aguenta. Deixando os babuínos e passando para experiências com ratos em laboratório, temos um outro investigador da Universidade de Rockefeller, nos Estados Unidos, Bruce McQueen. Submeteu grupos de ratos a situações de stress crónico. Ele verificou, nessa experiência, que no cérebro dos indivíduos estressados, as ramificações dos neurónios eram menores face aos grupos de ratos que não eram sujeitos a stress crónico. Um outro investigador, desta vez inglês, Michael Marmot, da Universidade College Medical School de Londres, investigou humanos, não uns humanos quaisquer, funcionários públicos, e verificou que quanto mais abaixo na hierarquia, maior o risco de contrair doenças. Se faz lembrar os nossos outros amigos primatas. É assim porque, sob stress, o organismo do indivíduo desliga sistemas diversos, como dissemos, como o imunitário. Parece que o mesmo sol, que abrange todos, para eles brilha menos. Já se tinha visto que macacos subordinados apresentam maior número de casos de arteriosclerose que, por exemplo, os machos alfa, os que estão na chefia do bando. Se um indivíduo se sente ameaçado, as artérias não se expandem, o que equivale a dizer que o coração não recebe sangue suficiente e a partir daí tanto pode ter um ataque cardíaco como apenas acentuar a sua obesidade. Mas nenhuma nem outra situação é desejável. Outra investigadora, Elizabeth Blackburn, da Universidade da Califórnia, também investigou humanos. Um grupo de humanos muito especial, as mães de crianças portadoras de algum tipo de deficiência. Ela estudou para isso os cromossomas, que estão dentro do núcleo das células, não é? Os cromossomas têm nas pontas, nas extremidades, uns dispositivos, digamos assim, que se chamam telómeros. E eles desgastam-se com o envelhecimento e desgastam-se também com o stress. Num exemplo muito rudimentar e muito simples, é como as garrafas de refrigerante que têm uma cápsula em cima. Vamos supor que essa cápsula começa a degradar-se e aquilo começa a perder consistência. Os telómeros são isso nos cromossomas, começam a esfiar-se, a degradar-se. Então, as mães destas crianças, como os seus filhos exigem muita atenção, não têm tempo para si próprias, verdadeiramente. E, logicamente, envelhecem de forma mais rápida. Havendo, portanto, um convívio de grupo, tipo chá das 5, em que estas mães se encontram, partilham experiências entre si, apoiam-se reciprocamente, ela verificou que a enzima que ela isolou, a telomerase, fazia com que os cromossomas destas senhoras se fossem regenerando de alguma forma. O que quer dizer, por conclusão desta investigação de forma geral, que criar laços afetivos, ajudar os outros, pode reparar danos nos cromossomas causados precisamente pelo stress. E todos nós no dia-a-dia fazemos inúmeras sintonias estressantes. É muito importante controlar esse fogo. Depende mais de nós do que dos outros. Ao interagir num grupo, isto é uma norma geral, é preferível dar a receber, embora nós tendamos a fazer o contrário. A vida de cada um de nós, sobretudo nas cidades do litoral, é um vórtice de stress, aparentemente. É o trânsito, quando vamos para o trabalho ou quando regressamos. É a família, sejam os ascendentes, sejam os descendentes. É o trabalho, parece que toda a gente se conjurou para me tramar, não é? Entre aspas, não é o caso. É a questão da saúde, que também cria muito stress. Será que eu vou ter isto, vou ter aquilo? Porquê é que me aconteceu isto? Não é? E é evidente que com um quadro bem mais complicado do que este que foi apresentado, gerador de stress,
nós precisamos de desenvolver na nossa atividade também os antídotos, entre aspas, para que essas situações de stress vão sendo interrompidas, como se carregássemos num botão que parasse a situação de stress, nós tivéssemos uma clareira de paz e depois podemos voltar a ter stress mais um tempo durante o trabalho, cortemos novamente o stress para que o nosso organismo tenha capacidade de resposta às agressões do meio. Podem ser as mais diversas. Há gente que gosta de jardinagem, vai para o jardim, mete as mãos na terra, cuida das plantas. Há gente que gosta de participar de grupos de entreajuda. É excelente. Há gente que gosta e adora colaborar de alguma forma com uma associação. É excelente. Tudo isso são formas de nós interrompermos os ciclos de stress que arruinam, mais tarde ou mais cedo, a nossa saúde, não é? Temos que evitar, de facto, essas sintonias estressantes em que caímos tantas vezes. Os medos do futuro, do presente, do passado, as dependências que não são necessárias, há outras que o são, os desejos de vingança que não fazem sentido nenhum, a prepotência que acaba por ser um núcleo de desarmonia para nós próprios, enfim, e relembrar aquilo que acabamos de dizer há minutos. Uma das melhores formas de interagir num grupo é mais dar do que receber. E gerar, em vez de sintonias infelizes ou estressantes, sintonias felizes, sempre que pudermos. Planear aquilo que diz respeito à nossa vida e confiar. Perdoar liberta-nos, dessintoniza com o stress. Ser discreto, dar nas vistas, piso aos olhos. E amar, sobretudo, não desperdiçar nenhuma oportunidade de amar o nosso semelhante. Quase sem darmos por isso, todos nós caminhamos há muito tempo numa estrada chamada amor. Quando nascemos temos o amor de mãe, de pai, invariavelmente, que nos acompanha numa altura tão importante da nossa vida. Vamos tendo depois o resto da família a apoiar-nos, temos os nossos amigos, nós estamos cercados de amor. Até do plano espiritual temos amigos espirituais que nos ajudam, respeitando o nosso livre-arbítrio. É muito importante usar no dia-a-dia, interiorizar bons sentimentos para que brilhe a nossa luz própria, não é? Diante dos eventos, ter tranquilidade o mais possível, rever, compreender, superar, sublimar. Se nós pensamos que o stress acaba com a morte do corpo físico, também estamos enganados. Nas reuniões mediúnicas, em que se ajuda entidades no plano espiritual, nós vemos que muitas situações de stress conservam as sensações, apesar do espírito já não estar ligado ao corpo por falecimento deste, ao corpo físico, há anos e anos. As sensações cristalizam-se como numa espécie de auto-hipnose. Não é sempre assim, mas há muitos casos que é assim. E nesse circuito fechado mental, sensações de velhice, de doença, às vezes até de acidente, mantêm-se por alguns anos sem necessidade nenhuma. Se nós criarmos hábitos anteriores de desligar o stress, tudo isto também melhora. Quando na nossa vida aparecem problemas que nos atrofiam de alguma forma, os nossos amigos espirituais no plano espiritual não se preocupam muito com o que nos acontece, preocupam-se sobretudo com a forma como reagimos a essas situações. Há uma parte no Evangelho muito interessante que diz assim no Evangelho de Mateus: Vinde a mim todos vós que andais cansados e em trabalhos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e leve e achareis descanso para as vossas almas. É uma das partes mais lindas do Evangelho e penso que se liga muito com esta questão do stress dos nossos dias, porque ajuda-nos também a interiorizar alguma paz. Para encerrarmos estas impressões sobre o stress, gostávamos de ler estas quadras de origem mediúnica de Casimiro Cunha, espírito, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que dizem com humor assim, no poema Simplifica.
Clamas que o tempo está curto. Contudo, o tempo replica. Não me gastes sem proveito. Simplifica, simplifica. É muita conta a buscar-te, armazém, loja, botica. Aprende a viver com pouco. Simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica. Não carregues fardo inútil. Simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que fere e implica. Desculpa sem reclamar. Simplifica, simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, olvida a loucura e segue. Simplifica, simplifica. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica, esquece a lama da estrada. Simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa e rica? Foge disso enquanto é tempo. Simplifica, simplifica. Queres amparar a família pelo vintém que se estica? Excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos. Simplifica, simplifica. Recorres ao Mestre em pranto na luta que te complica. E Jesus pede em silêncio. Simplifica, simplifica.